silêncio, uma cabana no meio da floresta e aquela sensação estranha de que você não está sozinho. A noite cai, os barulhos começam a surgir e o que deveria ser uma viagem tranquila começa a se transformar em algo muito mais assustador. E aí, já viu Pra Sempre Medo? E aí, já viu? Para Sempre Medo é um terror que mistura suspense psicológico com mistério sobrenatural. A história acompanha Liz e Malcolm, um casal que decide passar alguns dias em uma cabana isolada para comemorar um ano de relacionamento. O que deveria ser um momento de descanso e conexão começa a tomar um rumo estranho quando Malcolm precisa voltar à cidade de forma inesperada, deixando Liz sozinha no local. A partir daí, o clima muda completamente. Barulhos inexplicáveis, sensações inquietantes e acontecimentos cada vez mais perturbadores fazem Liz perceber que aquela cabana pode esconder algo muito mais sombrio do que parecia. Conforme a tensão aumenta, o filme constrói um ambiente de constante desconfiança e medo, levando o público a questionar o que é real, o que pode ser psicológico e o que realmente está à espreita naquele lugar. Logo no começo do filme você percebe que tem algo estranho, só que você não sabe se é relacionado à personagem da Liz, se ela é uma pessoa assim, que tem algumas dificuldades de se comunicar com o Malcolm, né, o namorado dela, ou se o local é estranho, é suspeito demais para ela, mas você também sente que o relacionamento deles não é muito próximo. Apesar deles serem um casal que está fazendo aniversário de um ano, eles parecem distantes. Eles não parecem um casal muito próximo, muito apegado. Então a ideia deles irem para comemorar um aniversário não cola muito bem. Em princípio era uma boa ideia. A viagem era uma boa ideia, mas desde o começo você percebe que tem algo a mais. Não é só uma comemoração de algo especial. Tinha algum motivo secreto, de que a Alice, pelo menos, não sabe. E de forma geral, você entra no filme tendo uma suspeita de que algo não está certo, mas a partir da metade você já consegue entender. No começo tem alguns detalhes, algumas visões, algumas conversas que a Alice tem que te deixam assim, intrigado e percebe que tem alguma coisa que não está correta, mas a partir da metade você já sabe que tem algo bastante errado. Pra mim foi no começo. Desde o começo já era meio óbvio que não era normal, que aquela viagem era estranha, tanto pra Liz, como, assim, estar no relacionamento com essa pessoa, que ela aparentemente gosta, mas a gente nunca tem a sensação de que eles são um casal. Ou eles não são felizes, é estranho. Então você sempre tá com a sensação de que tem algo estranho, sempre. Eu acredito que sim, mas também por eu já ter uma bagagem com o diretor, eu já assisti outros 2 filmes anteriores, que foi February e também Longlegs. Então eu esperava que fosse algo mais sutil, que fosse uma coisa que inicialmente você não vê nada errado, que você acha que está tudo tranquilo, que eles estão lá para se divertir, ter um momento feliz juntos. E aí o filme aumentar, o progresso dele ficar mais misterioso, mais estranho, e aí as coisas começaram a escalar. Mas no caso desse filme, desde o primeiro momento você já tem uma sensação de que tem alguma coisa muito estranha, tanto na viagem inicial deles no carro, né, que eles estão se dirigindo para essa cabana na floresta, até o momento que a Alice põe os pés naquela cabana, ela sempre tem uma sensação muito estranha, e o filme também é sempre filmado de ângulos específicos, como se alguém estivesse sempre te observando. Inclusive, a fotografia é o elemento mais interessante desse filme.
tem momentos assim de suspense que ele quer elevar aquela sensação de perseguição ou de que alguma coisa está se aproximando. Então a fotografia, os ângulos de câmera, as cores que são usadas, elas intensificam muito essa sensação, que é um ponto muito positivo desse filme. É estranho porque a ideia é que, naquele momento, é mais ou menos na metade do filme, ele precisa se ausentar e deixar a Alice sozinha. E o filme cria essa expectativa de que, caso a Alice fique sozinha, algo terrível vai acontecer. E a gente ainda não tem a gente não sabe se é porque a Alice tem alguma condição que impede ela de estar sozinha, se ela precisa de acompanhamento, ou se é o ambiente em si que é perigoso. Então a gente fica nessa dúvida, a gente não tem essa certeza, mas é sempre essa sensação de estranheza, de desconforto. Então, a partir desse momento, você já tinha algumas revelações e algumas coisas inquietantes acontecendo, mas a partir desse momento, você tem certeza, a partir do momento você tem certeza de que algo está muito estranho e que o Malcolm está envolvido nisso. Ela não reage muito bem, que é um dos fatores, assim, de uns elementos que eles tentam inserir no filme, que é, será que a Alice tem alguma condição que exige que ela tenha cuidados constantes ou que ela tenha sempre um acompanhamento? Então ela fica muito desconfiada, ela tem muitos sonhos estranhos enquanto ela está lá sozinha, e eles são bastante intensificados. E também tem a aparição do personagem que é o primo do Malcolm, e ela sempre achou ele muito estranho. Ele apareceu lá e foi muito esquisito nas interações, e ele aparece novamente só quando ela está sozinha. Então ela não tem muita confiança nesse primo dele, e ela tem muito receio de que ele possa causar algum mal a ela também. Aquele é um lugar que já passou por muitas situações inquietantes. A gente sabe que muitas outras mulheres foram levadas para aquele lugar. E o mal que atinge aquele lugar é muito antigo. Então é uma coisa cíclica. É uma coisa maligna, aconteceu lá há muito tempo. Então, repetidamente, pessoas são levadas para aquele lugar e passam pela mesma situação desagradável e passam por situações perigosas, e aí de novo recomeça e outras pessoas chegam e vão passando pela mesma situação. No início do filme, a gente descobre que a Alice possui uma amiga, aparentemente bem próxima, em que ela conta situações que às vezes ela precisa de ajuda ou ela gostaria de ter algum conselho. Então, essa personagem, ela se apresenta como alguém para ajudar a Alice, alguém que quer estar presente em qualquer situação para ela. Porém, mais para metade do filme, você percebe que ela perde um pouco essa conexão com essa personagem. Então, a partir do momento em que essa personagem não está mais presente para Alice e ela está presa naquela cabana com o Malcolm e o primo dele e as outras, talvez, criaturas ou coisas sobrenaturais, ela está realmente sozinha. Não, Malcolm está escondendo muita coisa da Alice. Ele tenta se mostrar como um namorado romântico, gentil, que se preocupa com as necessidades, né, da Alice, mas você logo percebe que tem algo muito estranho, principalmente na interação dos dois. Ela parece muito superficial. Não me remete a um casal próximo, sabe? Um casal que está feliz em comemorar 1 ano de relacionamento. Parece que ele não se interessa muito pela Alice e parece que ele sempre está arquitetando alguma coisa. Mas nesse caso também acho que seria graças à atuação desse personagem. Ele parece que ele nem quer estar nesse filme. Parece que ele queria estar em outro lugar. Então a atuação dele nunca te deixa a dúvida de que ele não queira fazer algo de ruim para ela. A melhor atuação é da Alice.
apesar de tudo, apesar do filme ter um roteiro muito ruim, ou apesar de você não acreditar muito nos desejos, nos anseios daqueles personagens, eu acho que essa atriz, ela consegue, pelo menos um pouco, tentar causar essa dúvida. Se alguma coisa com a personagem, se alguma coisa realmente está acontecendo naquele lugar, em quem ela deveria confiar. Eu acho que ela é a melhor parte, assim, da parte de atuação. Não é excelente, porque eu acho que o material que entregaram para ela foi muito ruim, mas eu acho que a dela seria melhor. Tem uma cena em específico, eles gostam, esse diretor gosta muito de colocar coisas ao fundo das cenas. Eu acho que ele faz isso muito bem em February, eu acho que ele faz muito mal em Longlegs e muito mal de novo nesse filme. Aparecem criaturas no fundo, quando a câmera está focada na Liz, aparecem algumas criaturas ao fundo. Tem uma cena em específico em que a criatura está observando a Liz e aí o pescoço da criatura começa a crescer. E crescer. E crescer. E aí a ideia de algo assustador, ou você não está conseguindo identificar aquela coisa horrível que está acontecendo, se torna algo cômico. Porque é muito engraçado. Você fica vendo aquele ser lá e o pescoço dele vai crescendo e a cabeça dele vai se aproximando, mas eu nunca tive a sensação de que era para ser assustador. Eu só achei muito engraçado quando assisti. Tem uma cena em que o Malcolm está explicando para ela, ele senta com ela e tenta explicar, olha, Liz, o que está acontecendo é isso, você vai morrer, e você vê o desespero nela. Então, a direção de arte tem uma lanterna, assim, refletida, e é muito, assim, bonito visualmente. Então, ele está explicando todos os acontecimentos, tudo que vai acontecer com ela, ele tenta se isentar daquela situação, e ela tenta fugir, ela tenta, naquele único momento de luta dela, ela tenta correr, e a câmera filma a Liz muito proximamente, e vem uma criatura se aproximando por trás. E a câmera começa a girar, acompanhando o movimento daquela criatura pelas paredes. Acho que aquela é a minha cena favorita do filme. De novo, a fotografia dele é muito legal. Eu acho que se eu pudesse mudar o personagem da Liz, se ela fosse um personagem com um pouco mais de, eu vou dizer, amor próprio, porque ela se encontra numa situação muito conflitante, muito perigosa, e ela demora muito a tentar sair daquela situação. Talvez se no começo a Liz parecesse mais interessada no relacionamento e não chegasse já desconfiando ou sentindo algo estranho no Malcolm naquele lugar, já seria interessante. Aí poderia criar essa sensação crescente de desconfiança ao decorrer do filme. No final, a ideia é que a Liz é usada por aquelas criaturas. E ela finalmente se vinga. Essas criaturas usam a Liz para se vingar do Malcolm. Mas justamente quando as criaturas se unem a Liz e você sabe que elas vão conseguir pegá-lo para se vingar e livrar ela daquela situação, você não vê acontecer. O final do filme é basicamente menos de 10 minutos. A resolução das criaturas para com o Malcolm e o final do Malcolm, a resolução da Liz, é muito rápida. Então, talvez eu teria dado mais tempo para desenvolver essa questão, essa dualidade, essa relação entre o Malcolm e as criaturas e a Liz, que também é um elemento muito importante para a narrativa, mas que ele nunca é muito explicado ou levado muito adiante. Esse filme não é bom. Eu acho que talvez 2. Esse filme está realmente concorrendo à Framboesa de Ouro de 2026. Olha, o roteiro não é bom. Os personagens não são interessantes. Você nunca acredita que eles estão lá pelo motivo que é dito, que eles estão lá para comemorar um relacionamento e tal. Eles não parecem muito próximos, não parecem gostar. Tudo é muito claro, muito óbvio, você nunca tem nenhuma surpresa. São inseridos muitos elementos que tentam fazer a narrativa ser interessante, mas no fim é só um monte de coisas jogadas que nunca é bem desenvolvido. É como se realmente uma IA tivesse escrito esse roteiro, ninguém tivesse feito uma revisão
e tivessem falado, beleza, vamos filmar. Agora que você já conhece um pouco dessa história, fica a pergunta: você vai encarar esse suspense no cinema? Se a resposta for sim, aproveite da melhor forma. Baixe agora o Super App para descobrir os melhores descontos em cinemas e aproveitar as maiores estreias nas telonas. Com ele você aproveita os lançamentos e encontra vantagens especiais para compras de ingressos pagando muito menos. Baixe o Super App, garanta seus descontos e prepare-se para viver as melhores histórias no cinema. E aí, já viu?